Antigo Testamento, livro do profeta Jeremias, capítulo 7, a partir do versículo 20. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais e sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra, e acender-se-á e não se apagará. Grandioso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor, Yeshua HaMashiach, o Cristo ressurreto, eu lhe peço a direção do Teu Espírito Santo, meu Deus, para que possamos entender a Tua boa, agradável e perfeita vontade, para a glória do Teu santo reino, infalível, invencível e eterno, na doce e perfeita unção do Teu Espírito Santo. Amém e graças a Deus. O livro do profeta Isaías é um livro que declara grandiosamente um dos piores tempos do povo de Deus, um dos piores tempos do povo de Israel. Bem verdade que o Senhor nosso Deus, com braço estendido, mão poderosa, através do seu santo profeta Moisés, e a direção do anjo do Senhor à frente do seu povo, entra na terra do Egito, porque quando Moshe estava na sarça falando com Deus, falando com o Senhor, ele revela para Moshe que tinha ouvido e tinha visto a aflição do seu povo que estava no Egito, e ele tinha o objetivo de resgatar o seu povo da escravidão. Então ele estava atento à aflição do seu povo no Egito e tinha ouvido os seus gemidos, as suas necessidades, e foi através de Moshe arrancar o seu povo das mãos de Faraó, da terra da servidão, da terra da escravidão. Sendo assim, o seu Senhor, com seu poder, derrama sobre o Egito a sua ira, o seu furor, e cobra do Egito os 400 anos que o seu povo vivera ali dentro, e os tempos de escravidão que o seu povo padeceu. Deus não deixou barato, Deus não deixou de cobrar, Deus não deixou de se vingar, porque Deus é um Deus justo. Ele diz que o ímpio perecerá, mas os justos resplandecerão como o sol. Livro de Salmo, no seu capítulo 9, verso 17, diz que os ímpios serão lançados no inferno, e todos os povos, todas as gentes e nações que se esquecem de Deus. Então Deus conduz o seu povo pelo deserto, abre o mar vermelho, o seu povo passa a pés enxutos, e Deus, através do seu servo Josué, vem inserir o seu povo na terra da promessa, na terra que manava leite e mel.
ele expulsa aquelas 7 nações e entrega ao seu povo a terra prometida, que é visão futura do descanso eterno, do descanso futuro, do descanso com Deus, da vida eterna prometida pelo Criador, por ele ser o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Após o tempo do seu povo ser livre da escravidão, das mãos de Faraó, da casa da servidão, onde eles como escravos viviam, e o seu povo abençoado, próspero e vivendo uma vida de vitória, de gozo, de banquetes, de vigor na presença de Deus, o seu povo começou a se distanciar da sua presença. O povo começou a olhar as nações pagãs, as nações idólatras, que muitos comercializavam dentro de Jerusalém, dentro de Judá. Comercializavam, eles passavam, alguns iam morar dentro de Judá e tinham seus costumes. Deus não tinha contra pessoas, gentios, pagãos, irem morar dentro de Israel, dentro de Judá, contanto que eles não trouxessem os seus maus costumes, as suas idolatrias, as suas vã maneira de viver e submetesse-se às suas leis conforme escritos ao teu servo Moisés, deixado para que o povo de 7 em 7 anos lesse a sua lei, guardasse a sua palavra e cumprisse obedecendo os seus mandamentos. Mas o povo começou a se esfriar para com Deus, e a frieza era tão grande que o povo passou a viver debaixo do jugo da servidão dentro da terra que Deus havia dado. Então a ira de Deus se acende porque o povo estava dentro da terra prometida, da terra em toda a face da terra, escolhida por Deus, para que o seu povo escolhido, que passou pela fé em Abraão, ser herança de Deus na terra, para receber a herança de Deus na terra por promessa e, por fim, a herança eterna com Deus no céu, onde o seu servo, o seu amigo Abraão, já repousa, descansa da sua vida com Deus e das aflições que ele sofreu para servir a Deus sobre a face da terra, dando testemunho e fortalecendo-se em Deus pela fé, dando glória a Deus. Então o povo estava em apostasia, em uma frieza espiritual tão grande, que o povo já não estava mais preocupado em desobedecer a Deus, em não servir a Deus, em não cultuar a Deus, na presença de Deus, na terra de Deus, no lugar escolhido por Deus, onde o seu santo nome habitava. Então Deus, por sua vez, levanta o profeta Jeremias, levanta o seu servo, que tinha um chamado para o sacerdócio, mas vendo Deus que os sacerdotes estavam vendidos sob o orgulho
sobre a ganância, sobre a alegoria de agradar aos príncipes e aos reis e passaram a sacrificar aleatoriamente, como que uma coisa mecânica e técnica, e não para a realização do culto que agradava a Deus, trazendo o perdão dos pecados do povo e o perdão dos seus próprios pecados e dos pecados de toda Israel. O povo e a grande parte, a grande maioria sacerdotal estavam debaixo de heresia, agradando a homens, vivendo de aparência, vivendo amigavelmente, e não estavam mais preocupados em levar o povo ao arrependimento dos seus pecados, dos seus erros, dos seus maus caminhos. A idolatria passou a ser comercializada dentro de Israel. Cada um podia ter o seu próprio Deus, cada um podia ter a sua própria imagem de escultura, cada um podia fazer o que bem queria, de acordo com o seu malvado coração. Ei, se esqueceram de que aquela terra tinha um dono, de que aquela terra tinha um Senhor, de que eles não estavam ali por acaso, eles tinham sido introduzidos pelo próprio Deus depois que eles e seus pais foram libertos da escravidão. Então Deus, por sua vez, fala através do profeta Jeremias, e o profeta Jeremias fala ao povo e diz: portanto, assim diz o Senhor Deus. Ele não é só Deus, ele é Senhor. E se ele é Senhor, aqueles que são seus servos e servas submetem-se à sua voz, submetem-se à sua palavra, obedecem os seus mandamentos, as suas leis, os seus princípios, os seus valores. O povo de Deus não se mistura com aquilo que é desvalorizável, com aquilo que é pecado, com aquilo que é errado, com aquilo que é fracassado, porque está escrito que o salário, a recompensa do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, da voz de Deus, da palavra de Deus, da libertação de Deus, do se afastar daquilo que não agrada a Deus para viver para Deus, é a vida eterna. E Deus, na sua ira e no seu furor, Deus, antes de fazer qualquer coisa, ele levanta os seus santos servos, os seus santos profetas e fala. E por que Deus, antes de fazer o bem ou permitir a sua ira se acender sobre o pecador, os rebeldes, os mentirosos, os corruptos, os fraudulentos e aqueles que andam, falam e amam a mentira, Deus levanta os seus profetas para que haja um arrependimento, para que as pessoas que estão no erro, no pecado, na mentira, se arrependam e venham-se aos pés do seu Criador como criatura e sejam transformadas pelo poder vivo que é a sua palavra em uma nova criatura. Velha criatura pratica, vive, fala, anda, come, se mistura com as coisas erradas desta vida. Velha criatura.
Mas a nova criatura não pode ser nova se não passar pelo processo de arrependimento, para que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, faça dentro dessa pessoa arrependida uma transformação, trocando o seu coração de pedra por um coração de carne, trocando a sua visão errônea para viver segundo o mundo, segundo o erro, segundo o pecado, segundo a mentira de Satanás, porque no capítulo 12 de Apocalipse diz que Satanás, antiga serpente chamado diabo, engana todo mundo. E como é que esses espíritos imundos enganam todo mundo? Mostrando para as pessoas que viver no mundo é que é certo. Viver de acordo com os seus malvados corações, os seus perversos pensamentos, é que é certo, é que tem que se dar bem. Quando na verdade o Senhor diz: convertei-vos e vivei. Porque está escrito no livro de Ezequiel que Deus não tem prazer na morte do ímpio, do injusto, do incrédulo, do pecador, e sim que o pecador se arrependa e viva. Porque quando há arrependimento, então há quebrantamento. Quebrantamento é arrependimento e reconhecimento de uma vida errônea, falha, pecadora, infiel e que necessita das misericórdias de Deus para que, pelo poder do Espírito Santo de Deus, sejam restaurados, regenerados e vivificados de uma vida morta, duas vezes mortas em seus próprios pecados. Porque o pecado gera morte porque existe a lei de Deus, e a lei de Deus diz: não pequeis, não erreis. Por quê? Porque Deus não se deixa escarnecer. Deus não vai deixar de aplicar a sua palavra, as suas leis. O pecador, ao ímpio, ao injusto, ao fraudulento, ao incrédulo. Porque está escrito que a justiça e o juízo são as bases do trono de Deus. Deus, está escrito que ele não tem o inocente por pecador, nem tampouco o pecador por inocente. Está escrito que a alma que pecar, essa morrerá. E olhe que quando Deus fala no livro de Ezequiel que a alma que pecar, essa morrerá, ele não está falando propriamente da morte física, mas ele está dizendo que o pecado na carne gera a morte da alma e morte eterna, uma condenação intransferível e individual para todo aquele que vive sem lei, sem respeito à lei de Deus, para os seus próprios erros, para os seus próprios pecados, para o seu próprio mau caminho. Então Deus levanta o seu servo Jeremias e ele traz um alerta para o seu povo. Ele traz um alerta para aqueles que conheciam a sua voz, conheciam os seus milagres, conheciam as suas maravilhas, conheciam as suas palavras, que outrora buscavam a sua face em temor e tremor, arrependido dos seus maus caminhos. Halamanagashandarabacalabaçu. Ripalabachandaramanagaxanderene canto e corre a la plaste cloriandalabachandarabacalabaçu. E ele revela ao seu servo e manda ao seu servo proclamar à porta do templo as suas palavras. Porque no livro de Jeremias, no capítulo 7, a partir do versículo 2, o Senhor manda ele se colocar
à porta da casa dele, à porta do templo, à porta da casa do Senhor, e proclamar ali a sua palavra. E manda Judá ouvir a palavra do Senhor. Jeremias era o homem, mas a palavra vinha de Deus. Jeremias era o profeta, mas a palavra era do seu Deus, do seu Senhor, do seu Salvador. E antes de Deus levantar Jeremias para falar ao povo, Deus levantou o próprio Jeremias diante dele, em retidão, temor e santificação, para que ele em santidade pudesse falar as santidades, as santas palavras do Senhor à porta da casa do Senhor. E Deus não mandou Jeremias falar somente a 1, a 2, a 7. Deus mandou falar a todos de Judá. A todos os que tivessem ouvido, ouvissem a palavra do Senhor. E o Senhor mandou que o povo melhorasse os seus caminhos e as suas obras. Então ele faria o povo habitar naquele lugar. Mas o povo estava confiando em palavras de falsidade, em palavras de mentira, em palavras de engano. O povo só estava confiando em palavras de vitória, de prosperidade. O povo só estava querendo saber dos seus bens materiais, da sua vida terrena, das suas emoções, dos seus prazeres, das suas vontades. E não estavam se preocupando com as suas vidas espirituais diante do seu Criador. Deus, ele sempre dá a palavra de juízo, mas ele mostra o caminho do arrependimento para que o pecador se arrependa, se converta e viva. Porque tem muita gente praticando o mal, fazendo o mal com as suas más obras por causa do seu perverso e malvado coração. Está respirando, achando que está vivo, mas está morto, porque já está na mão do diabo, pronto para serem encaminhados às profundezas do inferno, porque não se arrependeram dos seus maus caminhos, das suas más obras diante do seu Criador. E essas pessoas que vivem atoladas no charco de lodo do pecado, do erro, acham que estão vivas porque são espertos, mas não é. É porque a misericórdia de Deus está sendo prolongada para que o pecador se arrependa, para que essas pessoas se convertam dos seus maus caminhos e tenham comunhão com o seu Criador, porque elas estão longe do seu Criador por causa da prática dos seus pecados, das suas más ações, das suas más obras, das suas más conversas, dos seus maus pensamentos, da sua vã maneira de falar, de viver, de se vestir, de se comportar, de praticar as suas más obras. Capítulo 7, versículo 5, o Senhor diz: mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes o juízo. Deus não quer que as pessoas só saibam da sua palavra, do seu livro sagrado, das suas boas obras. Deus quer praticar. Porque não adianta conhecer e não obedecer, não adianta saber e não praticar, não adianta conhecer a palavra do Senhor e não se arrepender, porque está escrito que o juízo será sem misericórdia. Está escrito, Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, que bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
E por que os misericordiosos alcançarão misericórdia? Porque eles olham para o seu próximo com um olhar de amor, de bem e não de mal, para que o Senhor vos dê o fim que eles desejam. Então eles agem para com o seu próximo da mesma forma que ele quer que o seu próximo haja para com ele. Então está escrito que tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. O que semeia na carne, da carne cegará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, está lá no livro aos Romanos, capítulo 8, ceifará a vida eterna. E o que é semear no Espírito é se despojar, se afastar dos erros, das contaminações mundanas dessa vida e conhecer a palavra do Senhor e prosseguir em conhecer ao Senhor, para que essa palavra gere vida dentro de uma vida que está morta, que está destruída, que está aprisionada pelas garras do diabo, por alimentar a vontade do diabo dentro dos seus malvados e perversos corações. Mas Deus está dizendo que há uma porta de arrependimento. Como? Se deveras melhorardes os vossos caminhos. Por quê? Porque está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que Cristo é o caminho. Então eu tenho que deixar os meus próprios caminhos mundanos, devassos, perdidos, perversos e pecadores, para viver o caminho do Filho de Deus, que é vida e paz para todos aqueles que exercitam a paz. E haverá, como diz em Malaquias 3, verso 18, a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Por quê? Porque o que serve a Deus anda pelo caminho do seu Filho, que é o caminho, a verdade e a vida. Os que não servem a Deus andam pelo caminho da mentira, que é o caminho das trevas, que é o caminho do erro, que é o caminho do diabo, que leva para a mentira e a morte. O caminho do diabo, ele é o caminho, a mentira e a morte. O caminho de Deus é Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, disse o próprio caminho, que é o Filho, senão pelo Filho. Mas também existe o pai da mentira, que é o diabo, que está enganando toda a face da terra, com as suas ilusões, com os seus prazeres, com os seus desejos, com as suas riquezas, com os seus dinheiros, com os seus vícios, com as suas devassidões, com as suas pornofonias, com as suas pornografias, com as suas músicas profanas, com as suas músicas mentirosas, com os seus vícios, com as coisas que agradam a carne, os seus desejos, os seus prazeres, as suas emoções, mas são caminhos de morte, porque alimenta o inferno e as trevas dentro dos seus corações, dentro das suas próprias almas. Então essa alma está aprisionada pelo pecado, pelo alimentar o pecado na carne, e a carne está indo em direção à sepultura, mas a alma em direção ao inferno, porque não quer se arrepender dos seus maus caminhos para ter vida diante do seu Criador. Está escrito no livro de aos Romanos, no seu capítulo, aleluia. Vamos lá no livro de aos Romanos. Louvado seja o nome do Senhor, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 6, versículo 23. Porque o salário, a recompensa do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, de graça, não paga coisa alguma, de Deus, é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas está escrito no livro do Evangelho de João, no seu capítulo 1,
louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Está escrito que, aleluia, veio para os que eram seus, e os seus não os receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Livro de João, capítulo 3, e o versículo 18 está escrito: quem crer nele não é condenado, mas quem não crer, quem não acreditar, quem não se arrepender, se converter, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz, que é Jesus, que é Cristo, que é Yeshua HaMashiach, o Kadosh HaKadosh de Deus, veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas, os seus desejos, os seus prazeres, as suas músicas, o seu dinheiro, as suas devassidões, as suas mentiras, as suas feitiçarias, as suas idolatrias, a sua perversidade, a sua vã maneira de viver. Amaram mais a violência, as drogas, o crime, a fama. Amaram mais os palcos, as músicas mundanas. Amaram mais os seus cantores, as suas cantoras, as suas maneiras erradas de viver, as coisas que o mundo oferece, do que a luz. E os homens amaram mais as trevas, quer dizer, o mundo, as coisas que há no mundo, regidas por Satanás e seus demônios, do que a luz. Quem é a luz? Cristo, porque está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, diz: e disse-lhe Jesus: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, capítulo 3, versículo 19 de João, porque as suas obras, as suas ações, a sua maneira de viver, de pensar, de sentir, de agir, eram más. Arrependa-te enquanto é tempo. E se você percebe que quem está falando contigo nesta hora, neste momento, é o Espírito Santo de Deus, e está escrito: se ouvirdes a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais os vossos corações. E se você deseja ter a sua vida mudada, a sua vida transformada pelo poder que há no nome de nosso Senhor e Salvador, o Cristo ressurreto de Deus, que veio e que é a luz do mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, como está escrito em João 3,16, então arrependa-se dos seus pecados. E digam comigo: Senhor Jesus Cristo, neste momento, eu ouvir a tua palavra e arrependo-se dos meus pecados, dos meus erros, das minhas ações, dos meus maus caminhos. Apaga todos os meus pecados agora, Senhor, e escreve o meu nome aí no céu, no livro da vida, para o grande dia da vida eterna, eu possa morar contigo, junto com meu Salvador, aí no reino celestial. E quem crer, diga amém, diga graças a Deus, em nome de nosso Cristo. Digam comigo: a paz do Senhor, a paz do Senhor e a paz do Senhor. Amém.